Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as igualdades abaixo. Quais delas são verdadeiras? Bom, então, vou começar com a primeira igualdade aí, que diz o seguinte. Vamos colocar aqui embaixo. Menos 2i que multiplica aqui 2i que multiplica por 1 mais 2i, está dizendo que isso resulta 5. Bom, eu vou resolver primeiro aqui e já faço um comentário sobre essa questão. Olha só, 1 vezes 1 pela distributiva, 1 vezes 1, 1. 1 vezes mais 2i, isso dá mais 2i. Menos 2i que multiplica 1, menos 2i. E menos 2i que multiplica mais 2i, menos com mais dá menos, 4i ao quadrado. Aí isso está dizendo que é igual a 5. Vou cancelar aqui, ó, mais 2i com menos 2i. Isso já era previsto, né? Eu podia pensar também que esse produto na realidade é o que? É o produto da soma pela diferença. E aí resulta o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Seria 1 menos 2i ao quadrado. Então eu poderia ter feito esse raciocínio aí. Bom, mas aí enfim, fiz a distributiva, eliminei esses dois simétricos. Aí eu tenho 1 menos 4i ao quadrado igual a 5. Bom, e aí é o seguinte, ó. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Bom, qual é a história aqui? A história é que eu tenho que considerar aqui a partícula i é a partícula imaginária raiz quadrada de menos 1. Então, se isso é convencionado, se o i é a raiz quadrada de menos 1, então realmente isso vai dar verdadeiro. Eu vou fazer isso agora. Ó. Se i é igual a raiz de menos 1, então significa que i ao quadrado equivale a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, né? Vou colocar aqui do lado. Ó. Vou colocar aqui do lado. Ó. Então, i ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. E aí cancela a raiz com potência, eu tenho que i ao quadrado é igual a menos 1. Sendo assim, 1 menos 4i ao quadrado igual a 5. Na realidade eu tenho o quê? 1 menos 4 vezes menos 1. Então na realidade é só trocar o sinal aqui, né? 1 mais 4 e 1 mais 4 é 5. E aí, portanto, essa primeira aqui ela é verdadeira. Mas aí, como eu estou te dizendo, eu deveria convencionar que esse i não é apenas a letra i, que esse i é a partícula imaginária. A prova da URGS, até o ano passado, no início da prova, antes da questão 26, ela sempre punha um retângulo, antes da primeira questão, e colocava assim, símbolos que serão utilizados nessa prova. E aí dava uma série de convenções, tipo, colocava definição de logaritmo, né? Isso que significa logaritmo de A na base B, colocava alguma coisa relacionada à trigonometria e colocava, quando precisava, considere i como sendo a raiz quadrada de menos 1. Nessa prova de 2017, esse quadro de convenções não foi apresentado. Né? Então eu estou partindo do princípio que esse i é a partícula imaginária, que esse i é a raiz quadrada de menos 1. E aí, quando eu tenho o i ao quadrado, é só trocar o sinal da frente do coeficiente. Alguns exemplos, olha só. Se eu tenho 8i ao quadrado, isso é igual a menos 8. Se eu tenho menos 19i ao quadrado, isso é o mesmo que 19. Então foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha menos 4i ao quadrado, isso é o mesmo que mais 4, e o mais 4 é 5. Então isso é só uma ressalva em relação à definição, né, da convenção de que o i seja partícula imaginária. Então, considerando esse i como partícula imaginária, realmente a primeira então é verdadeira. Ok?
E aí nós vamos para a segunda. A segunda diz que 2... Segunda é 2 elevado ao expoente 0, mais 2 elevado ao expoente menos 1, mais 2 elevado ao expoente menos 2, mais 2 elevado ao expoente menos 3, e assim sucessivamente. Isso é igual a 2. Bom, então vamos pensar do que se trata. Eu tenho 2 na 0, que é 1. 2 a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 2 na 1. Ou seja, isso é 1 meio. Mais 2 a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 2 na 2. Ou seja, 1 quarto. 2 a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 2 na 3. Ou seja, 2 na 3 é 8, 1 sobre 8, 1 oitavo, e assim por diante, infinitamente, com o resultado 2. Bom, o que eu tenho aqui nessas parcelas aí? Eu tenho essas parcelas formando aí uma PG, né? 1 para 1 meio, 1 meio para 1 quarto, 1 quarto para 1 oitavo. Eu tenho aí uma PG de razão 1 meio. PG de razão Q igual a 1 meio. Como que eu sei que a razão é 1 meio? Por exemplo, pegando um termo e dividindo pelo anterior. Por exemplo, aqui, ó, 1 meio divide pelo anterior. 1 meio divide por 1 dá 1 meio. Ok. E a soma dos infinitos termos da PG, soma de infinitos termos da PG, é dado pela razão entre o primeiro termo e a diferença 1 menos a razão. Então essa soma de infinitos termos é igual a 1, que é o primeiro, que é 1, divide por 1 menos a razão, que é 1 meio. Então isso é igual a 1, divide por 1 menos 1 meio, né? 1 inteiro menos meio dá meio. Vou fazer MMC, né? Aqui entre 1 menos 1 meio. Então 1 menos meio dá meio, 1 sobre 1 meio. E aí então a soma dos infinitos termos é igual a primeira, multiplica pela segunda invertida, que é 2 sobre 1, que é 2. E aí realmente a soma dos infinitos termos está resultando 2. Portanto, essa também é verdadeira. Então a primeira e a segunda são verdadeiras. Aqui, verdadeira, verdadeira. Então não pode ser apenas 1, não pode ser apenas 3. Pode ser a letra C ou pode ser a letra E. Então a gente vai para a terceira afirmativa. 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 mais uma sequência aí de somas algébricas até a última, mais 99 menos 100. Isso está dizendo que é 50. Bom, tem duas formas básicas de verificar se essa soma é 50. Uma delas, que é a mais trabalhosa, é somar aqui os positivos. Ó. 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, até mais 99. E aí anota a soma dos positivos. E aí depois tu vai fazer a soma dos negativos, né? Os positivos têm razão igual a 2, né? 1 para 3 para 5, razão igual a 2. E depois a soma dos negativos, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, até menos 100. Daí faz a soma dos negativos, que tem razão igual a 2, é uma PA de razão 2. Então faz esses dois cálculos e por fim faz, né? S mais S menos. Isso é um jeito de fazer. Outro jeito é pensar o seguinte, ó, que 1 menos 2, aqui dá menos 1.
3 menos 4, ó, eu tenho aqui também menos 1. 5 menos 6, menos 1. O próximo aqui seria 7 menos 8, que também dá menos 1. Até que o último aqui, ó, 99 menos 100, também é menos 1. Então, na realidade, essa soma é uma sequência de menos 1. É menos 1 vezes uma certa quantidade. Que quantidade é essa? 50, né? Por que 50? Porque eu tenho 50 duplas. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 8 e 9, 9 e 10, assim por diante. Eu tenho 50 duplas, porque vai até o 100. Ó. Então eu tenho 50 vezes menos 1. Então menos 1 vezes 50, e isso dá o quê? Menos 50. E aqui está dizendo que a soma é 50. Portanto, essa é falsa, né? Mesmo que eu não soubesse o valor 50, eu não poderia conceber aqui um resultado positivo, né? Nenhum resultado positivo. Por quê? Porque sempre é o menor menos o maior. Então todas essas diferenças aqui, todas elas seriam negativas. Então não tem como resultar um valor positivo aqui. Então poderia também usar esse critério para ter aí como conclusão que a terceira é falsa. Portanto, eu tenho verdadeiro, verdadeiro e a última falsa. E aí eu fico com apenas 1 e 2 verdadeiras, letra C. Ok? Então era isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado nos teus estudos. Deixa o meu forte abraço. Peço o teu compartilhamento aí do link na tua timeline do Facebook. Ajuda a divulgar o canal. Os teus amigos também ficam sabendo desse canal e das suas resoluções. Deixa o teu comentário abaixo do vídeo, tua sugestão, a tua crítica, o teu comentário. Segue firme nos teus estudos, boas provas e até a próxima.